Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas vocês estarão me assistindo. Espero que estejam todos bem. Hoje nós vamos falar sobre como é um abusador / narcisista. Só lembrando que eu uso o termo abusador / narcisista porque nem todo abusador é um narcisista. E mas todo narcisista é sim um abusador. Quando falamos de abusadores, quando falamos de narcisistas, nós temos que entender que visualmente falando, não significa que eles têm uma cara de mal, uma cara assustadora, de forma nenhuma. Muito pelo contrário, muitos abusadores, muitos narcisistas, eles, na verdade, são pessoas, homens ou mulheres, que têm uma boa aparência, se vestem bem, são pessoas educadas, são pessoas intelectualmente inteligentes. E eu me lembro até de uma fala que vocês devem conhecer, que diz que o diabo não é tão feio como se pinta. E isso é uma grande verdade, porque muitas pessoas, por falta de conhecimento bíblico, acreditam que o diabo tem uma aparência assustadora, uma aparência desfigurada, muitas das vezes representado por uma figura vermelha, de chifres, geralmente com um tridente na mão, quando na verdade não é nada disso. A Bíblia, lá no livro de Ezequiel, no capítulo 28, a partir do versículo 13, vocês podem procurar aí nas suas Bíblias, lá fala exatamente como o diabo era ou é. Por exemplo, ali fala que ele era um modelo de perfeição, de sabedoria e beleza. E o descreve de uma maneira, embora ele seja uma criatura espiritual, a Bíblia o descreve como de uma forma que nós, seres humanos podemos visualizá-lo. E olha o que diz lá. Ali diz, nesse texto que eu mencionei, que ele era um ser adornado com pedras preciosas e ouro. Uma criatura assim, nós podemos imaginar que era de uma beleza extraordinária. Bem, não se enganem de forma nenhuma com uma aparência de bom moço ou boa moça, porque abusadores ou narcisistas abusadores podem ser homens ou mulheres. Eu sempre vou falar no masculino, mas mulheres também são abusadoras e mulheres também são narcisistas. E nós podemos até citar como exemplo um dos psicopatas mais conhecidos e mais famosos, que tinha uma carinha de bom moço. Esse psicopata era o Ted Bundy. Vocês podem procurar na internet e vocês vão ver que ele tinha uma ótima aparência. Inclusive, a tática que ele usava para capturar suas vítimas era colocar um falso gesso no seu braço, pegar alguns livros, deixar cair no chão
perto da vítima em potencial, que era geralmente uma moça, universitária, inclusive, ele capturava moças universitárias. E aí, a moça gentilmente oferecia ajuda para pegar os livros. Ele pedia que essas moças levassem aqueles livros até o carro. Você poderia, por favor, por gentileza, me ajudar a levar esses livros até meu carro? E é claro, elas iam levar os livros para ele. E ali ele as capturava. E elas tinham um fim muito triste. Ele as tracinho, tru, pontinho, ou tracinho, pá, tracinho, vá. E as matava com requintes de crueldade, as esquartejava e elas jamais poderiam ver naquela pessoa, visualmente não imaginariam que ele era um predador, que ele era um psicopata, um serial killer. Então não se enganem com aparência de bom moço, porque assim também é o abusador / narcisista. Quando ele encontra uma vítima que se enquadra no que ele deseja, ele vai estudar aquela vítima, inclusive nas redes sociais, porque as redes sociais é uma ferramenta excelente para esse tipo de pessoa, porque ele pode estudar a sua vítima sem que ela nem imagine que esteja sendo estudada. E aí, para angariar a confiança dela, ele vai oferecer seu ombro amigo, porque assim a vítima vai contar toda a sua vida para ele. E ele vai arquivando aquelas informações. E ele vai percebendo as fragilidades dessa vítima. Ele vai percebendo as necessidades, as carências dessa vítima. E a vítima vai se sentir à vontade e vai contar ali a sua vida, toda a sua vida para ele. E vai achar que encontrou uma pessoa que se interessou por ela, pela sua vida. E aí, fazendo isso, ele faz um processo que nós chamamos de espelhamento. Ou seja, ele vai oferecer dentro daquelas informações que ela já deu para ele vai oferecer para ela aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. E ele vai dizer para ela tudo aquilo que ela deseja ouvir. Os abusadores / narcisista, podemos dizer que são camaleões, porque eles se adaptam às situações. Os camaleões, eles se camuflam, eles mudam até de cores, ou para se camuflar, para ele se esconder, ou então para ele predar. Bem, baseado nesse espelhamento que ele faz com a vítima, ele inicia ali
o processo do abuso, que é chamado o bombardeio de amor, love bomb, também chamado de fase da lua de mel, ou também chamado fase do pedestal da vítima. Por quê? Porque ele vai colocá-la num pedestal. Ela vai se sentir a rainha. Ela vai se sentir importante. E ela vai achar com isso que ela achou realmente uma pessoa, até assim, digamos, a sua alma gêmea, como se diz. Nessa fase da lua de mel, ele vai mostrar ser uma pessoa maravilhosa para a vítima. E não só para a vítima, ele vai mostrar ser uma pessoa maravilhosa também para a família da vítima, para os amigos da vítima, e todos ficarão encantados por ele. E se essa vítima não tiver, e geralmente não tem, a ideia de que ela já está num ciclo de abuso, ela vai agradecer a Deus por ter encontrado o seu príncipe encantado. Porque o abusador, ele vai se mostrar caridoso, prestativo, divertido, agradável, um verdadeiro gentleman. E muitas das vezes a vítima começa ali já a dar o suprimento positivo para ele, que é a adoração, a adulação. Inclusive, a vítima que veio depois de mim costumava até chamá-lo nas redes sociais de bom anjo amor perfeito, de meu rei, meu maior presente. E com isso, ele se sente o Todo-Poderoso. Só que não. Infelizmente ou felizmente, para essa vítima, ele já, depois de usá-la, ele já a descartou. E provavelmente já está com outra vítima, iniciando todo o processo. Depois que ele sente que a vítima está totalmente envolvida emocionalmente, se ela for uma vítima adequada para ele, se ele perceber que ela vai ser um objeto o qual ele vai fazer bom uso, ele vai morar com ela, talvez até mesmo casar com ela. E ela vai passar a ser, para ele, a vítima primária, porque as secundárias sempre existirão. As vítimas secundárias são os seus contatinhos no WhatsApp, os seus contatos nas redes sociais, as pessoas às quais ele trabalha, e assim por diante. Ele terá várias vítimas secundárias e vai ter uma vítima primária.
onde possa oferecer para ele o suprimento, que a gente chama de suprimento narcísico, que é o sexo, muitas das vezes o serviço, status social, financeiro, tudo isso são suprimento que ele procura numa vítima. E aí, com o tempo, esse passado, esse bombardeio de amor, isso vai rareando. Se ele saía muito com a vítima, ele já não vai sair mais. Se ele falava o dia todo com ela pelo WhatsApp, ele já não vai falar mais. Se ele a atendia rapidamente nas suas necessidades, ele também já não vai fazer isso mais. Ele vai rareando aquilo que ele deu com toda a fartura, ele vai rareando isso para a vítima. E aí ele entra no segundo processo, que é a desvalorização. Todo esse processo, toda vítima passa por 3 processos. É o bombardeio de amor, a desvalorização e o descarte. Em outros vídeos eu vou falar em pormenores sobre cada processo do abuso. Se ele for um narcisista oculto, ele vai fazer essa desvalorização de modo sutil, de forma que a vítima nem vai perceber no início. Se ele for exposto, aí a desvalorização vai ser mais intensa, com xingamentos, com agressões, muitas das vezes agressões físicas. Vai ser uma humilhação explícita. Lembrando que a dinâmica de um abusador com uma vítima depende da vítima, da personalidade da vítima, do modo de vida da vítima, e também depende dos interesses do abusador e também da personalidade dele. Depende da fragilidade da vítima, mas podemos dizer com certeza que os abusadores / narcisista têm um padrão de comportamento. Isso não foge. É mais ou menos como se nós quiséssemos ir para algum lugar, e para chegar nesse lugar tem vários caminhos que nós podemos pegar. Então, eu posso querer ir para um determinado lugar, ir por esse caminho, ir por esse caminho, ou ir por esse caminho. O abusador também, ele pode percorrer trajetos diferentes com as suas vítimas, mas o destino, infelizmente, é o mesmo. É a desgraça da vítima. Isso é um padrão. Todas as vítimas passarão por isso. Todas as vítimas que caírem nas garras desse abusador vai passar pelo mesmo processo. E o destino final, infelizmente, é o mesmo. Bem, o termo narcisista vem do mito de Narciso. Narciso era um rapaz muito bonito, muito vaidoso,
e se apaixonou pelo próprio reflexo no rio, na água de um rio. Então, sempre foi comum, quando falamos, né, quando nós falávamos de uma pessoa que era uma pessoa assim que se acha, uma pessoa muito vaidosa, nós muitas das vezes usamos esse termo, fulano ou fulana é narcisista. Só que no caso de uma pessoa que tem transtorno de personalidade narcisista, não se trata só disso. A pessoa, ela se acha maravilhosa, ela se acha o máximo, mas não é só isso. Não se trata só disso. Porque a pessoa que tem o transtorno de personalidade narcisista, ela tem dentro de si um vazio tão grande, mas tão grande, que ela precisa de outra pessoa para dar a ele o que nós chamamos de suprimento narcísico, para que ele possa regular as suas próprias emoções. É mais ou menos como se fosse um parasita, um verme que vive dentro de uma pessoa, sugando ali as suas energias. Um parasita, ele depende da energia de uma pessoa para ele viver. E o narcisista também é como se fosse esse parasita. E é por isso que muitas das vezes nós os chamamos de vampiros emocionais. Porque é isso que ele faz. Ele vampiriza as energias de suas vítimas através de suas emoções, que podem ser emoções positivas e negativas. E nós vamos falar sobre isso no próximo vídeo também. Podemos dizer que narcisistas são da raça humana, como eu, como você, porém, eles não são humanos. Eles sugam tudo que a vítima tem de melhor. E quando ela já está o bagaço, ele a descarta sem pena, sem dó, sem nenhuma compaixão. Como se fosse um lixo. E sempre, quando ele faz isso, ele já tem uma outra vítima em potencial. Tanto que é muito comum que ele, quando descarta uma vítima, ou quando a vítima desperta e se liberta, ele já aparece rapidamente com uma outra pessoa, uma outra vítima. O narcisista é desprovido de sentimentos nobres, como amor, empatia, compaixão, gratidão. Podemos dizer que ele é um estelionatário emocional, porque ele se veste de um personagem maravilhoso, a vítima se apaixona por esse personagem e depois ela descobre que ela se apaixonou por um personagem, não foi por uma pessoa real.
E os prejuízos emocionais e psicológicos ficam todos para ela. Narcisistas são mentirosos patológicos, são promíscuos, muitas das vezes viciados em por tracinho, no tracinho, grafia. São exploradores natos e são também infantiloides, porque eles não têm autorresponsabilização pelas coisas que eles fazem de errado. Eles são crianças em corpos de adulto. Emocionalmente, ele é uma criança. Não tem responsabilidade afetiva com ninguém. Podemos até dizer que podemos compará-lo com um personagem que todo mundo conhece, que é o Kiko. Vocês se lembram do Kiko, da Dona Florinda? Ele é o Kiko da Dona Florinda. Qualquer mimimi, qualquer coisinha lá que aborrecia o Kiko, ele gritava, mamãe! Não era assim? Assim é um abusador / narcisista. Principalmente o narcisista abusador. Qualquer mimimi, qualquer coisinha que aborreça a ele vai correr para debaixo da saia da mamãe. E a Dona Florinda, o que ela fazia? Ela vinha correndo, ela passava pano para as peripécias do Kiko e ainda dizia, não se misture com essa gentalha. Pois é exatamente assim que muitas das vezes mães de narcisistas, mães de abusadores fazem. Passam pano para as coisas erradas que eles fazem e ainda acham que os outros são uma gentalha. Não se misture com essa gentalha. Bem, o abusador / narcisista, ele não sente a menor culpa ou remorso pelo que ele faz com outros. E para terminar essa primeira parte, falando sobre como é um abusador / narcisista, eu digo a vocês que ele é aquilo que Jesus Cristo falou a respeito dos fariseus, ou seja, sepulcros caiados. São todos branquinhos por fora, mas por dentro, pura podridão. É assim que é um narcisista. É assim que é um abusador. Bem, eu agradeço aqui por vocês terem assistido o meu vídeo. Para não ficar longo demais, eu vou continuar falando sobre como é um narcisista, inclusive, segundo o DSM-5, que o DSM-5 é o manual dos transtornos de personalidade. E lá fala sobre 9 características para sabermos se uma pessoa é um narcisista. Basta 5 dessas características para se dizer que é um narcisista. E vamos falar sobre essas 9 características e também vamos falar sobre, biblicamente, o que a Bíblia fala sobre narcisistas e psicopatas. Tem um texto na Bíblia que também mostram essas características. Eu sou Sulamita, eu sou terapeuta comportamental cognitivo,
sou estudante de psicanálise e sou uma sobrevivente de abuso emocional psicológico. E eu estou aqui para compartilhar com vocês um pouco de conhecimento sobre o assunto. E se você tem alguma pergunta, se você quer contar a sua história para mim, se você quer a minha ajuda para identificar se você está num relacionamento tóxico, abusivo ou com um narcisista, manda a sua história ou a sua pergunta para sulatj@hotmail.com e eu vou ter o maior prazer em te responder. Vou analisar com muito carinho a sua história, porque é isso que eu quero, ajudar pessoas a identificar se estão passando pelo abuso e também ajudá-las a sair do abuso. Muito obrigada por ter assistido o meu vídeo. Espero você na segunda parte do meu vídeo para continuarmos falando sobre isso, tá bom? Um beijo para vocês.